Olá, muitíssimo boa noite a vocês que estão aqui nos acompanhando nessa segunda noite de debate do Encontro Brasileiro de Fotografia em Movimento, o MOV. Como vocês têm percebido, nós estabelecemos um compromisso com a acessibilidade. Por essa razão, nós temos a presença de Roberta Brandão, que é a intérprete de Libras da empresa de tradução e interpretação em Libras, a Inlibras, que é uma parceira desse evento, e além dela nós teremos também a participação de Ivanilda Mendonça, que é a outra intérprete de Libras. Para facilitar, né, especialmente para quem tem baixa visão, eu vou fazer uma autodescrição. Eu tenho cabelos curtos, estou utilizando um fone de ouvidos, e estou usando também um agasalho de inverno. Do meu lado direito aqui tem folhas de uma planta, né, de uma ráfia, e é dessa maneira, então, que a gente inicia essa segunda noite, dizendo para vocês que o primeiro encontro brasileiro de fotografia em movimento, o MOV, ele é idealizado pelo grupo de pesquisa Cinematografia, Expressão e Pensamento, que reúne pesquisadoras e pesquisadores, diretoras e diretores de fotografia, professoras e professores de diferentes instituições brasileiras. Este evento é realizado pela Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, com o apoio da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, a Universidade Federal Fluminense, a UF, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, a Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, a Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, a Universidade de Brasília, a UNB, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ISPM, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, e a Universidade Federal do Oeste da Bahia, a UFOB, e além da empresa de tradução e interpretação de Libras, a Inlibras, sobre a qual nós já tivemos a oportunidade de falar inicialmente. O nosso evento, né, a nossa iniciativa, ela inaugura um espaço de reflexão sobre as especificidades da fotografia cinematográfica, da direção de fotografia, dos mais diversos aspectos que envolvem a imagem no audiovisual. Nessa primeira edição, o MOV celebra a direção de fotografia no Brasil, enfatizando o pensamento, sua política, seus profissionais e sua prática. Bom, a gente gostaria de dar prosseguimento fazendo justiça, né, vocês que nos acompanharam na nossa primeira noite ontem. Quem esteve aqui sabe que nós fizemos 3 homenagens, e uma dessas homenagens ela foi prestada ao diretor de fotografia, Fernando Duarte. Infelizmente, nós tivemos uns problemas técnicos ontem, não conseguimos exibir um dos vídeos feitos e produzidos em homenagem a Fernando Duarte, o que faremos então agora. Então, gostaria de solicitar, pedir por favor a Oliver que exibisse esse vídeo gravado por Lauro Escorel. Boa noite. Eu estou aqui para participar da homenagem ao Fernando Duarte e quero começar agradecendo o convite que a MOV me fez para participar dessa homenagem. Aceitei com imenso prazer, aceitei como representante, né, de um grupo de pessoas, de profissionais que se formaram graças ao Fernando. Estou pensando aqui no Antônio Luiz Mendes, que nos deixou há pouco, no Walter Carvalho, no Edson Santos, no João Carlos Horta, e muitos outros, né, que no cinema ou na própria universidade tiveram a chance de conviver com o Fernando. O Fernando é um companheiro de todos esses anos, e se eu tiver que pensar na minha lembrança mais antiga do Fernando, eu diria que ela começa por uma caixa de papel fotográfico repleta de imagens belíssimas. Eram fotografias de cena que ele tirou no Padre e a Moça quando trabalhou como assistente do Mário Carneiro. Eu lembro que a qualidade daquelas imagens e a qualidade daquelas ampliações fotográficas me chamou muita atenção numa época que eu estava começando a mexer com fotografia. E isso me levou a procurar o Fernando, passar a conviver com ele, a frequentar o laboratório de fotografia que ele tinha.
E nesse convívio eu fui aprendendo muito. O Fernando foi me ensinando muito da arte e da ciência que tinha por trás daquele trabalho. Arte e ciência que ele levou para os filmes que fotografou, né? Então eu lembro do Desesperato, da Vida Provisória, da Grande Cidade, e os coloridos, né? A Dança dos Bonecos, Luz del Fuego, Os Doces Bárbaros, entre muitos outros, que são filmes belíssimos e que têm a marca do apuro profissional que sempre caracterizou o trabalho do Fernando. Fernando foi um companheiro da vida toda, sempre trocamos ideias, conversamos sobre os filmes e sempre me deu dicas, digamos, fotográficas que muito ajudaram para o meu próprio desenvolvimento profissional. E o Fernando também fazia parte do primeiro grupo que tentou fundar a ABC lá atrás, em 1977, quando foi a primeira tentativa. O Fernando era desse grupo e foi indicado para ser nosso primeiro presidente. Fernando atualmente é sócio emérito da ABC e continua participando ativamente dos nossos debates, dos nossos fóruns. Então, eu queria agradecer e homenagear. É muito bom estar aqui junto com o MOVE, homenageando o Fernando. Parabéns, Fernando, parabéns, MOVE, pela iniciativa. Nós agradecemos muito ao Lauro, que de forma muito gentil gravou esse vídeo em homenagem justíssima a Fernando Duarte. Dando continuidade, eu gostaria de dar dois avisos. Um primeiro é que, para vocês que acompanham pelo YouTube, vocês podem participar enviando suas perguntas e comentários pelo chat, tá bom? Que a nossa equipe vai ficar responsável por fazer chegar até nós assim que nós iniciarmos o debate após a conversa inicial. Abriremos para perguntas e comentários em cima daquilo que vocês disserem pelo chat. E é importante também destacar que um link para o formulário de registro de presença ele será compartilhado no chat pelo YouTube. A gente pede que vocês acessem, preencham, para que a gente possa confeccionar o certificado de participação no evento. Antes de qualquer outra coisa, é urgente e preciso que lembremos que a falta de sensibilidade que repercute nessa crise sanitária que enfrentamos no Brasil espelha também uma crise da memória. O desrespeito à vida tem sido uma postura cruel de construção de lembranças tristes. O registro de mortes, dia após dia, cria um arquivo macabro. Os hospitais têm sediado episódios desoladores. Mesmo com o esforço de profissionais de saúde, as perdas irreparáveis se somam a um número que passa de 500 mil. A situação crítica na saúde pública, sem que queiramos equiparar, é repetida em outros setores. E é lamentável perceber que, no caso de instituições como a Cinemateca Brasileira, filmes e arquivos permanecem estáticos e isolados na direção da deterioração. Não tem sido nem mesmo possível que as trabalhadoras e trabalhadores da área de preservação acessem os filmes. Nesse caso, os pacientes que precisam do cuidado que permitirá ao futuro receber estes legados plasmados em películas. E a vida que emana no espaço de preservação e divulgação da história do cinema, como é a Cinemateca Brasileira, é mantida em isolamento, sem oxigênio. Nós, do MOVE, manifestamos nossos sentimentos às famílias e pessoas enlutadas em virtude das perdas provocadas por Covid-19 e reforçamos que o arquivo que queremos preservar não é o de um obituário, mas o de uma coleção de imagens que plasmam potência de vida. Tomando de empréstimo as palavras do filósofo Georges Gilberman, não queremos nos esquecer que a imagem é um ponto sensível exemplar da história, do pensamento, do conhecimento e até mesmo da ação política, fecha aspas. É por essa razão que nesta segunda noite nós vamos debater o tema restauração e preservação de imagens em movimento. E para isso nós temos o prazer de receber duas pessoas fundamentais para esta área no cinema brasileiro. A começar por Patrícia De Filippe. Certamente não é possível discutir preservação e restauro no Brasil sem considerar o legado da nossa convidada.
As contribuições dela vão desde a gestão de arquivos fílmicos até o desenvolvimento de metodologias adequadas às experiências de restauro, passando pela coordenação de equipes e processos de preservação de filmes simbólicos da cinematografia brasileira. Patrícia tem uma trajetória singular nessa área e vem reunindo ao longo da sua carreira uma bagagem sólida colocada a serviço da memória do audiovisual brasileiro. Agora a gente vai assistir um breve vídeo produzido pela nossa equipe de organização para que vocês conheçam um pouco mais da trajetória de Patrícia De Filippi. Por favor. Patrícia De Filippi atua nas áreas de fotografia, preservação fotográfica e cinematográfica. Há mais de 30 anos, vem atuando na área cultural em projetos de preservação, restauração e digitalização de acervos públicos e privados, com conteúdos fotográficos, cinematográficos, sonoros, tanto digitais como analógicos. É uma das autoras do livro Como Tratar Coleções de Fotografias. Especializou-se no arquivo público da cidade de Nova York e no George Eastman Museum, em Rochester, nos Estados Unidos. Foi docente de fotografia na Faculdade Senac de Comunicação e Artes. Além disso, coordenou por 15 anos o Laboratório de Restauração da Cinemateca Brasileira, onde foi diretora adjunta entre 2007 e 2013. Bom, então gostaria de convidar a Patrícia, dando a ela as boas-vindas, e desde já agradecendo a você, Patrícia, por sua gentil presença aqui entre nós nessa noite. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, eu que agradeço muito todo o carinho do convite e agradeço a todos os envolvidos desse evento fundamental, super simpático e super, assim, centralizando essa linha do tempo que a gente vive hoje, tanto no que você acaba de descrever, com esse cenário tão triste que a gente todo dia vive, mas também essa analogia toda ao mundo cultural e mais da nossa área, falando um pouco do audiovisual e também desse cenário desastroso e catastrófico e horroroso que toma a Cinemateca Brasileira e outras instituições também, porque eu acredito que a memória não tem sido muito incentivada, né, no governo que a gente tem vivido. Mas acho que é super importante o debate, e para isso que a gente está aqui, para resistir, né? Então, agradeço muito aos amigos da mesa e deixo me apresentar de outra forma agora. Eu sou uma mulher de pele branca e estou vestida para o frio de São Paulo e com uma blusa clara e escura e com fones de ouvidos pretos e aqui na tela para a gente conversar. E de Muitíssimo óculos obrigado. Retangulares. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Patrícia. Agora a gente gostaria de fazer uma apresentação do nosso segundo convidado, que é um dos responsáveis pela criação de imagens muito significativas do imaginário provocado pelo cinema brasileiro. Bye Bye Brasil, Brincando nos Campos do Senhor, Batismo de Sangue são apenas 3 deles, de uma vasta filmografia. Além de fotografar inúmeros filmes ao longo da carreira iniciada na década de 60, tem atuado também contribuindo com a preservação de imagens em movimento. Um exemplo é sua atuação no processo de restauro dos filmes de Leon Richman. Como diretor, seu último filme é Fotografação, um filme de 2019, um filme que é importante a gente destacar e que fica como uma dica para que vocês assistam. É um trabalho que, além de colocá-lo como um criador de imagens, também o habilita como um pensador das imagens, já que nos convida para refletir sobre o poder da imagem fotográfica num longo processo histórico no nosso país. Então, para que vocês conheçam um pouco mais de Lauro Escorel, gostaria de pedir a Oliver, por gentileza, que
exibisse esse vídeo feito pela nossa equipe de produção de organização. Lauro Escorel é diretor de fotografia e cinema. Começou a carreira em 1966 como fotógrafo de cena de Terra em Transe, de Glauber Rocha. Desde então, atuou em outros importantes filmes da cinematografia brasileira. Como diretor de fotografia, trabalhou com diretores como Leon Risman, Hector Babenco e Cacá Diegues. Foi premiado com a melhor fotografia em inúmeros festivais de cinema, como os de Brasília e de Gramado. Seu filme mais recente como diretor é Fotografação, que faz uma reflexão sobre a representação do Brasil no trabalho de diversos fotógrafos e sobre o impacto das imagens digitais na fotografia contemporânea. Lauro Escorel é um dos fundadores da Associação Brasileira de Cinematografia, da qual foi presidente. Bom, Lauro, muitíssimo bem-vindo. É uma honra para nós termos a sua presença aqui entre nós, presença pela qual nós agradecemos muito. Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite. Vou começar me apresentando, né? Tentando me apresentar. Eu sou também um homem de pele branca, um homem já de uma certa idade, cabelo grisalhos, barba branca, óculos. À minha direita tem uma estante com livros, tem um quadrinho ali no fundo. E estou aqui instalado, morrendo de frio, com cachecol e um casaco preto. Está muito frio, porque eu sou carioca e sofro demais com o frio de São Paulo. E estou aqui pronto para esse encontro, que eu achei interessantíssima a proposta do encontro, a programação, saber que tem esse número tão significativo, né, de pessoas pensando a fotografia no Brasil. Então, para mim, é uma honra poder participar e contribuir de alguma maneira aí para esse trabalho tão interessante que vocês estão fazendo. Muito obrigado pelo convite e vamos conversar. Vamos conversar. Para a gente não perder o fio, né, da narrativa que o próprio MOVE vem construindo nessas suas atividades até agora, eu queria retomar uma ideia que foi discutida ontem, né, assim, na nossa palestra de abertura, que fazia referência ao trabalho da preservação como uma área que lida com um desafio muito fundamental, que é fazer um trabalho de preservação, fazer muitas vezes cópias desses materiais, sem que haja muita alteração. Quer dizer, uma prerrogativa importante do trabalho da preservação né, fazer essa preservação sem permitir que haja sem que haja muitos prejuízos, né, reduzir ao máximo os prejuízos. Bom, a partir dessa constatação inicial, eu gostaria que vocês dois explicassem de maneira sintética, se é que isso é possível, tendo em vista, né, o tamanho, né, das atribuições de vocês dentro do processo fílmico, mas ainda assim, pedir a vocês, né, primeiro Patrícia, depois Lauro, dizerem né, qual é o papel de vocês, né, dentro de um processo de preservação de um filme. Patrícia, por favor. Bom, na preservação que a gente pode chamar de aliada à restauração, né, o melhor caminho é passar incólume por esse processo. A gente tem que deixar as mínimas marcas possíveis. Então, na verdade, o melhor seria não ter que passar por um processo de restauro, né? Eu imagino que se a gente pudesse ter controles climáticos e, sobretudo, vivendo num país tropical, um clima quente, úmido, que contribui para a degradação dos materiais em película, nossa vida seria muito mais simples, porém nós sabemos as dificuldades das reservas climatizadas nas instituições, né, público e privadas. Então, assim, quando chega a necessidade de um restauro, seja na tecnologia analógica quanto na digital, o mais importante é a gente entender o que nós temos em mãos, fazer um plano de ação para o que pode chegar à tela novamente,
reduzindo todas as marcas possíveis desse trabalho de duplicação e de intermediação, seja eletrônica, digital, e gerar uma nova matriz fílmica, né? Uma nova cópia que vá para a tela, ou para o monitor, ou para a TV. Não é tarefa tão fácil, muitas vezes não tem muitas escolhas. Acho que a gente vai falar um pouquinho das dificuldades que a gente passou em alguns exemplos, em alguns restauros, mas acho que a atenção é essa, diminuir qualquer efeito que a gente possa imprimir ao filme e usar da maior fidelidade possível, né? Um pouco por aí, para esquentar. Lauro, obrigado, Patrícia. Lauro, qual o papel, Lauro, do diretor de fotografia num processo de preservação? Assim, se você conseguisse sintetizar, como é que você faria isso? Olha, na verdade, eu acho que a Patrícia já descreveu bem o processo e eu entrei, digamos, fui me envolvendo com essa questão do restauro, feito até como eu já comentei com você anteriormente, digamos, junto ao trabalho que a Patrícia e a sua equipe desenvolviam na Cinemateca Brasileira. E a constatação, digamos, eu lembro, assim, que eu acho que foi o São Bernardo, que é um filme que passa muito nas universidades, a constatação, digamos, da qualidade da imagem que eu via do meu trabalho sendo exibido para os alunos nas escolas de cinema, quer dizer, o estado em que os materiais originais estavam e continuavam sendo exibidos, eu acho que foi o toque final de um processo, digamos, de uma consciência que já existia, que vinha sendo pensada, de que eu devia começar a pensar e ajudar nesse processo. Então, eu me integrei a esse trabalho na Cinemateca, trazendo a minha bagagem enquanto diretor de fotografia. Quer dizer, eu acho que eu fui, assim, no sentido de tentar devolver ao filme, quer dizer, junto com o pessoal da Cinemateca e com todo mundo que trabalhou, devolver ao filme o aspecto mais próximo possível da minha memória, digamos, daquele filme. E isso aí abriu uma série de questões sobre outros filmes, o que era isso, quer dizer, não é só devolver os filmes que, como a Patrícia bem explicou, se encontravam em mau estado, mas também devolver a eles com uma atmosfera fotográfica o mais perto possível da atmosfera fotográfica original, através de pesquisa, cópias de preservação, documentação fotográfica, conversa com os fotógrafos dos filmes ou com os diretores. Então, eu acho que eu trouxe, assim, a minha expertise no campo da fotografia e eu fui um elemento, assim, que se integrou nessa equipe do trabalho da Patrícia. Seria, assim, a maneira mais sintética que eu poderia descrever. Perfeito, obrigado, Lauro. Eu queria pegar esse gancho, Patrícia, deixado por Lauro, né, quando ele fala sobre a pesquisa, né, quando a gente lê sobre os processos de preservação, de restauro, a gente percebe o tanto de gente que um processo como esse envolve, o tanto de etapas, né, e uma etapa que parece que é muito fundamental é essa etapa da pesquisa. Você poderia falar um pouco sobre isso, né, de que maneira uma pesquisa é realizada, assim, quais elementos, né, quais estratégias fazem parte dessa pesquisa visando um processo de preservação de um filme? Claro, acho que a maior felicidade era estar na Cinemateca, onde os departamentos todos estavam ali juntos, né, no mesmo espaço físico, então ter um centro de documentação que a gente podia pesquisar, seja roteiro, fotografias de estilo, até documentações mesmo escritas, trocas de correspondências. Acho que isso era incrível, né? Muitas vezes o próprio pôster dizia bastante, até as cópias, desde a cópia de preservação, como o Lauro mencionou, e os negativos originais. Na falta deles, os internegativos, interpositivos, outras cópias, e depois sair para outros arquivos para essa busca de material. A equipe era grande, era incrível, porque cada um aportava realmente o que mais podia contribuir no processo, e cada descoberta era uma comemoração, porque eram peças de um grande quebra-cabeça que ia se juntando, né? E eu acho que ter o Lauro ao lado
dava uma segurança também muito grande, porque, como ele disse, estar envolvido nas produções, conhecer como, né, o making of, digamos, de muitos dos filmes e diretores. Eu não tive essa sorte de conhecer alguns diretores, e então era muito, tivemos conversas riquíssimas, foi muito gostoso esse trabalho, e nos programas de restauro que nós implementamos, né, deu tempo para fazer 2 edições só, infelizmente, mas foram restaurados muitos, centenas de curtas e dezenas de longas. Foi incrível, porque a pesquisa foi muito frutífera e a gente pôde chegar, acho que do grão ao pixel, né? Fazendo o back to film, no caso do Cabra, eu pontuo que a pesquisa foi incrível, e ter o Coutinho junto, né? O próprio Fernando Duarte, foi um time completo, não podia ser melhor, né? E porque foi uma contribuição de todos os lados, e às vezes a memória atrai a gente tem certeza que está colocando no trilho certo, e de repente você tem que balizar, conversar, entender como que foram esses personagens na própria produção, e que aquele material que você tem em mãos pode estar te traindo também ali pela deterioração da cor, né? No caso do Cabra, a gente viveu uma situação incrível, que foi a produção do filme foi feita em 2 momentos diferentes, na década de 60 e terminou na década de 80. No começo foi feito com película PB, 35mm, e na retomada, em 84, foi feito com 16 colorido. Então, e no meio disso tiveram algumas cópias, algumas que pregaram algumas peças em nós por causa da montagem, por causa de censura, e então foi muito legal poder envolver o Fernando Duarte, o Lauro e o próprio Coutinho para remontar o filme, que estava, por causa da censura, guardado, cada pedacinho desse, em 83 latas, nunca esqueço esse número, porque ele estava guardado junto com materiais que ele pudesse estar disfarçado, para não ser pego pela censura. E então foi um trabalho ultra criterioso, eu lembro muito bem, e essa parte foi a Sinara quem fez, para distinguir qual era o trecho que fazia parte do filme. Então, é um trabalho meticuloso, mas sem esse trabalho e sem esse tempo dedicado à pesquisa, a restauração pode ficar comprometida, né? Não, Patrícia, eu achei que talvez valesse a pena comentar que no Cabra, especificamente, a gente teve uma coisa muito interessante, que foi, digamos, quando o filme foi feito em 16mm, ele foi ampliado para 35, e as cópias, digamos, saíam de um 35 e não eram cópias tão boas assim. Então, uma das nossas, digamos, investigações foi voltar ao material original 16mm, escanear o 16. Então, na verdade, a gente devolveu ao filme uma cara, digamos, ele ficou com um acabamento superior, inclusive, ao que o filme tinha quando ele foi feito originalmente. Eu lembro do Coutinho comentando isso quando a gente mostrou para ele. Então, esse trabalho de pesquisa que foi comentado aqui antes é muito importante, porque às vezes não é a primeira coisa que você encontra que você vai restaurar. No caso do Cabra, eu lembro que a gente ficou perseguindo o caminho mais difícil, na verdade, era o caminho mais complexo para o processo, mas o que resultou no melhor resultado. Eu lembrei disso. Sem dúvida, Laura. Na verdade, acho que o filme nunca foi visto daquele jeito, né? Ele adquiriu essa qualidade superior. E, como a gente comentava antes, o medo, o temor é diminuir a qualidade do filme quando você duplica, sobretudo filme para outro filme, que você não pode controlar tanto a qualidade. No caso do Cabra, voltar aos originais, conferir uma qualidade que depois teve que ser balizada entre o 35 e o 16, né? Acho que foi bem legal. Inclusive, estou lembrando aqui no Imagens do Inconsciente,
Nós passamos, sei lá, 1 ano e meio caçando negativos fora do Brasil, porque os negativos originais, quer dizer, aqui só tinha intermediários, né? O negativo original tinha sido depositado no laboratório nos Estados Unidos, e foi um processo dos mais complexos até resgatar esse original e aí, digamos, devolver ao filme todo o seu esplendor fotográfico. E compreender todas as marcações de trucagem para fusões. Se lembra disso, Laura? Tinha toda estava marcado no filme, mas cada laboratório tem só o jeito de marcar. Então a gente teve que traduzir o que eles fizeram lá. O material estava no MoMA, então tinha sido feito no Duarte, não é isso, Laura? Isso. E a gente recolheu essas latas nesse processo difícil de chegar aqui pela alfândega e tudo mais. E de novo, o filme era 16 milímetros e nós escaneamos e ficou super bonito. Perfeito, excelente. Essa questão que vocês né, desenvolveram agora, sobre a qual falaram, faz muito pensar numa coisa, né? Assim, vou perguntar isso para os dois, porque eu imagino que isso tem a ver diretamente com o trabalho dos dois. Mas lidar com esses materiais, né, no sentido de fazer, de lidar com esses materiais, imaginar que existe a possibilidade de fazer uma cópia, né, significa recuperar e manter preservado aquilo que está, mas imagino eu que de vez em quando, voltando para esses filmes, vocês percebam algumas coisas que são passíveis de correção. Existem alguns casos, né, eu me lembro de histórias como Macunaíma, por exemplo, do Joaquim Pedro, que tem uma história muito conhecida nesse sentido. Mas, enfim, queria saber disso, assim, qual é o limite, né, o critério que vocês estabelecem, né, o que rege, né, o que orienta eticamente, digamos assim, esse procedimento de vocês, né, para resistir e manter o filme do jeito que ele era, com todos os erros, ou não, ou tomar a decisão de fazer correções, né, que vocês considerem possíveis e, quem sabe, necessárias. Acho que pode ser por Patrícia, desculpa, Patrícia. Eu acho que a primeira coisa é o bom senso. A gente tem que não extrapolar e, sobretudo, nessa linha do tempo tecnológica, né, fatalmente tem muitos anos de diferença entre o filme quando foi filmado, né, o original, e o momento da restauração. Quer dizer, pelo menos espera-se, né, que ele vai, para ser restaurado, ele viveu uma vida aí. E então, essa diferença tecnológica, acho que é o primeiro momento a ser pensado e estudado para fazer esse roteiro da restauração. Então, voltando ao caso de imagens do inconsciente, teve muita discussão em relação a conferir uma qualidade, será que diferente do que o filme foi feito para ser exibido, né, o 16, que tipo de definição, qual a qualidade, qual a definição a ser escolhida para que o 16 represente hoje o que o 16 representava naquela época, que não era uma bitola, digamos, profissional. Então, acho que tem muita discussão, acho que a gente tem que se pautar e documentar. Acho que todo o processo de restauração eu insistia muito, aliás, eu sei que eu era bem chata nisso, para poder deixar um relatório pronto, para cada filme restaurado, ou para cada série de curtas, porque é muito importante, até hoje, eu fui ler alguns desses relatórios para poder lembrar alguns casos, e se você documenta as suas atitudes ou as suas decisões, vale tudo, porque, quer dizer, tudo de bom, porque você consegue explicar por que você teve aquela decisão, porque você tomou aquele partido técnico, né? E isso não é aleatório, sempre tem um porquê. E a receita, infelizmente ou felizmente, ela muda de projeto para projeto, porque cada filme tem a sua realidade, eu tenho o seu problema e uma solução a ser buscada. Então, acho que é um pouco por aí. Hein, Laura, o que você complementa? Não, mas vão achar que a gente combinou tudo que a gente vai dizer, Patrícia.
Não, eu acho que é muito interessante essa pergunta, porque foi uma questão com a qual eu lidei como fotógrafo em todos esses projetos que eu participei, e como a Patrícia disse, com reações diferentes a cada projeto. Quer dizer, eu acho que tem, digamos, pela minha lembrança, né, Patrícia, a gente tem, digamos, um primeiro procedimento, que é um procedimento técnico dos padrões, das densidades, dos graus de contrastes. Quer dizer, a gente tem um controle dos mecanismos de duplicação e reprodução para aferir, digamos, a qualidade fotográfica, a melhor qualidade fotográfica para aquele projeto. Isso é uma coisa, digamos, é ciência, vamos dizer assim. Aí você tem, em cima disso, você tem a questão da interpretação, né? Quer dizer, a coisa um pouco mais subjetiva, de que cara você vai dar àquele projeto, aquela sua nova matriz, com que cara ela vai ser apresentada. E aí a gente teve, digamos, a gente tomou caminhos diferentes. Às vezes, os filmes que você não tem informação nenhuma, você acaba tendo que se contentar com essa equação científica, vamos dizer assim, quer dizer, é isso. Agora, quando nós, digamos, restauramos o Black Tie, que a gente teve uma chance de fazer isso até na Inglaterra, e eu acompanhei, né, como fotógrafo do filme e participante do projeto de restauro, eu lembro daquele seu colega inglês, Patrícia, que eu esqueci o nome agora, simpaticíssimo, Paul Reed. Isso, Paul Reed, ele, digamos, e o rapaz do laboratório, dizendo para a gente no final, se o fotógrafo do filme não estivesse presente, o filme não sairia daqui com a cara que está saindo. Quer dizer, então, digamos, a densidade dada à imagem, o contraste, o grau de saturação das cores, foi possível aproximar o filme do que ele foi, graças à minha presença. Então, sempre essa preocupação que o projeto teve, mesmo com a minha participação, a gente procurar os fotógrafos dos filmes, trazer o fotógrafo do filme para acompanhar. No Imagens do Inconsciente, a gente trouxe o Saldanha para ver, o Saldanha disse, tá ótimo, é isso mesmo, obrigado pelo que vocês fizeram. Quer dizer, a gente sempre tinha essa preocupação, que era recuperar, digamos, a matriz, mas também dar a ela, aproximá-la o máximo possível. E só para encerrar, eu lidava com frequência, e ouvi esse comentário mais uma vez, de pessoas dizendo assim, não, mas esse filme não tinha essa cara quando ele passou. Agora, isso que a Patrícia disse, quer dizer, um filme copiado, eu lembro ainda no Projeto Leon, do Pedreira de São Diogo, um filme copiado em 1962, 3, num laboratório do Rio de Janeiro, ele tinha um aspecto, tá certo. Agora, esse mesmo negativo restaurado, ele tinha dentro dele as informações para adquirir toda a qualidade que ele adquiriu no restauro digital. Então, não fazia sentido sacrificar a imagem que o fotógrafo Ozzy Sermet tinha colocado naquele negativo, que você vê que era uma imagem super equilibrada, com rebatedor, tinha um projeto fotográfico ali, não fazia sentido sacrificar isso em nome de uma fidelidade à copiagem de 50 anos atrás. Então, então cada caso era um caso, era só, acho que eu completei. E também uma outra coisa, posso fazer aqui mais um comentário? Que também na cópia do Pedreira, por exemplo, há tanto tempo atrás, que era película 35mm, certamente a gente também tinha o controle de qualidade, ou não controle de qualidade, do cinema, que o som, a imagem, a lente borrada ali, uma coisa que a gente sabe como era a tela, tudo isso influencia também. E no digital, a gente, melhor quando era a exibição na Cinemateca, porque era bem controlada, mas nesse início da projeção digital, acho que tudo era também muito bem certinho com a tela e a projeção, também tinha elevava a qualidade, né? Então, não é só a cópia, não é só o trabalho de restauro, mas é todo o sistema, até a tela do cinema, né? Perfeito, gente. Obrigado.
Bom, chegou uma questão aqui que eu acho que dá para a gente manter ainda, né, viva a questão da pesquisa, né? O professor Matheus Andrade, da Federal da Paraíba, ele pergunta: vocês tiveram alguma experiência em que recorreram a um colecionador, arquivo pessoal para restauração? E qual a importância desses arquivos para a memória do cinema brasileiro? Acho que dá para a gente embutir uma questão assim que é sobre a importância do arquivo, né, de um modo geral. Conversando com você, Patrícia, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Mas como é que é isso, né? Depois que nós digitalizamos, que nós fazemos o processo, o filme, o que que faz? Joga o negativo fora? Eu acho que é uma pergunta que valoriza a questão da importância do arquivo, né? O que que vocês acham disso? Não, sem Patrícia. dúvida. Acho que, olha, eu aqui, se eu lembrar, eu te falo, se a gente recorreu a algum colecionador, eu não estou lembrando, porque no caso do cinema, acho que muitos colecionadores recorriam ao arquivo da Cinemateca para guardar seus filmes, então também tem um bate-bola aí nesse sentido, né? Porque precisa de muito espaço para guardar, né? As latas, as pilhas e tal. Mas é muito importante, porque o que você está trazendo, Rogério, porque também toca num assunto bastante espinhoso, que é o descarte técnico. Muitas vezes a gente teve filme, na verdade o colecionador, agora aqui estou aqui recordando uma história, que a gente teve alguns projetos que foram selecionados para o programa de restauro, cujas matrizes não estavam arquivadas na Cinemateca, tiveram que vir dos seus produtores, no caso não era colecionador, era o produtor. E alguns casos que foi uma tragédia, quando chegou nós falamos, o que nós vamos fazer com isso? Nem conseguir fazer o filme completo a gente conseguia. Mas fomos buscando outras cópias e entendendo como é que completava aquilo, a imagem, o som, porque muitas vezes você consegue fazer a imagem ficar linda e o som não combina com a imagem, ou vice-versa, também tem isso. E aí, ao passar por todos os materiais que você pode conseguir ter a sua mão na mesma enroladeira para fazer essas comparações e a pesquisa toda, alguns materiais eles acabam sendo indicados para o descarte técnico, não tem jeito, é uma cópia que já está melada, que está totalmente empedrada, e não tem por que guardar isso daí. Então, esses são casos quando está no final da vida mesmo, assim, ou já passou, isso não é tão difícil a decisão do descarte. O difícil é quando tem uma cópia que está dilacerada, muito riscada, mas é o único material que se tem do filme, né? O que a gente vai fazer com isso? Vamos guardar? Nesse caso, quando é o único material, sim, vamos guardar. Mas num caso onde você pode ter 10 cópias, eu acho que tem uma política de acervo. No caso da Cinemateca tinha, guarda-se uma cópia de preservação, uma de difusão, para mostrar a cópia da época, e aí se fazia outras, no caso da restauração, né? Então, acho que também depende do projeto, mas é lógico que o descarte é um assunto que tem que ser enfrentado e pautado por questões técnicas mesmo, né? Perfeito, Lauro. Lauro, é curioso, Lauro, que eu me lembrei, né, que você é o fotógrafo estilo do Terra em Transe, e você posteriormente trabalhou no processo de restauro do próprio Terra. Foi isso? Contribuiu um pouquinho, contribuiu. Contribuiu um Numa pouco. das versões, né? Porque é um filme que já foi é um filme que está sempre sendo restaurado, é quase uma obra de Gaudí, assim. Então. Aí eu fiquei aqui a me perguntar, né? Vale o arquivo pessoal do estilo, né? Eu acho que vale a memória, né? Quer dizer, eu acho que vale a memória. É um filme que eu vi muitas vezes. Então, eu acho que eu sempre procurei trabalhar com isso. E a memória da gente é traiçoeira, mas, ao mesmo tempo, esses filmes que a gente vê nos anos de formação, vamos dizer assim, parece que eles ficam impressos
com uma qualidade superior aos mais recentes, digamos assim. Quer dizer, a maneira que aquelas imagens imprimem na gente. Então, quer dizer, se alguém me puser uma cópia do Terra em Transe original, talvez eu tenha uma surpresa, mas eu tenho para mim que o filme, quando saiu na vez que eu participei, que ele estava muito próximo ao que ele era na origem. Agora, eu acho que aquela pergunta do rapaz, quer dizer, esses arquivos domésticos são super importantes, quer dizer, e a gente, quando faz documentários, diga, sobre diferentes assuntos, a gente tem especialistas, né? A gente tem uma série de pesquisadoras e de pesquisadores a quem a gente recorre, que às vezes você quer tratar de um assunto, então filmes familiares, coisas que aparentemente as pessoas... isso ninguém mais sabe quem foi meu avô, vou jogar isso fora. Não faça isso, pelo amor de Deus, porque vai chegar um dia que alguém vai precisar fazer um filme e tem uma tomada ali da praça de Aracaju que vai precisar. Então, eu acho que eu queria só valorizar esses filmezinhos amadores, porque eles têm sido matéria de inúmeros documentários através do mundo, vamos dizer assim. Então, a gente se vale deles. Cuide dos seus filmes. Eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas cuide dos seus filmes, por favor. Matheus Andrade. Matheus Andrade. Tem uma outra pergunta que eu acho que mantém, né, assim, essa conversa, esse bate-bola, que é uma pergunta de Fernando Falcone. Ele pergunta: vocês fizeram algum projeto de restauração? Acho que ele se refere mais a Patrícia, né? Sem a participação do diretor de fotografia, em caso positivo, como se lidou com essa ausência? E eu queria só, né, amarrar assim: existem processos de restauração que não têm a presença do diretor de fotografia? Sim, vários casos. Desde Limite, por exemplo, ia ser difícil trazer o Edgar Brasil para junto da gente, mas como nós já falamos antes, em alguns casos, a gente busca se fundamentar nos documentos, até no próprio estilo do filme e em outras cópias, né? Já que eu falei esse exemplo, no caso do Limite, o Saulo Pereira de Mello, que foi o grande guardião do Limite, ele falava durante anos, eu fui o único no Brasil hoje que assistiu o Limite, a cópia em nitrato, então eu sou o único que posso falar como era, e não sossegou até que a gente conseguisse um resultado que fosse fiel à memória que ele tinha da projeção em nitrato e que era correto mesmo. Porque quando não tem o diretor de fotografia para fazer essa discussão e essa análise e essa conversa e, inclusive, dar o aval, como o Lauro falou, a gente se apega à ciência, à sensitometria, e a gente tenta colocar a imagem da melhor maneira possível, sem perder detalhes nos brancos, nos pretos, ou tentando entender o contraste e as dominantes e as cores, né? E eu acho que aí o Lauro também, ele se colocou como o diretor de fotografia. A gente se veste disso, às vezes, para poder entender o filme, e não tem jeito. Muitas vezes a gente entende como era a tecnologia da época também. Acho que tem muito estudo aí, no analógico, né? Quando era filme para filme, às vezes você tem uma cópia que você fala, o laboratório errou, essa cópia não era para ser assim. Então, a cópia referência, se você tem um negativo e você coloca lado a lado negativo e positivo, dá para fazer essa análise também. Então, pelo meio do processo, você vai fazendo a ligação de cada um desses entes que precisam estar afinados para ter segurança dessa cópia final. Não é isso, Lauro? Não, com certeza. Eu acho que, quer dizer, nós sempre tentamos
trabalhar a partir da ciência e recolher o máximo de informações. E, ao mesmo tempo, eu vou fazer uma coisa aqui depois contra a minha categoria profissional. A gente teve casos, né, Patrícia, de fotógrafos que resolveram transformar os filmes em outras coisas. Isso eu deixei para você falar, que você pode falar. Então eu posso falar. Quer dizer, a gente tem, sem precisar dar nome aos bois, mas a gente tem, digamos, mais de um caso onde os filmes foram transformados. Quer dizer, a gente tem, né, é difícil eu não falar de que filmes a gente está falando, né? Mas, assim, no caso, por exemplo, do Deus e o Diabo, quer dizer, o Valdemar Lima, que era o fotógrafo, que não está mais entre nós, quando ele se viu com a possibilidade de restaurar o filme, ele se imbuiu do espírito que ele ia dar ao filme a fotografia que ele tinha imaginado, que não tinha sido possível na época. E isso gerou digamos, uma polêmica, uma contestação, e agora o filme está sendo, digamos, remasterizado, restaurado, porque pessoas que lembravam do filme como o filme era, ficaram cobrando, eu acho, da Paloma, que o filme não estava desvirtuado com aquele grau de contraste. Então, nem sempre a presença do fotógrafo é o melhor caminho. Se você... Quer dizer, acho que quem manda é o filme, né? Quem manda é o filme, é a história do filme, e o fotógrafo, digamos, contribui para isso, né? Que é o que ele faz quando ele fotografa o filme também. Muito bom. Eu queria registrar, né, que eu ia justamente fazer a pergunta de uma das pessoas que acompanha a conversa, que é a pergunta de Cândido. Ele dizia aqui, né, num dos casos comentados foi explicado sobre as melhorias da nova cópia. Mesmo tendo em vista os avanços técnicos, não seria uma violação da obra original, com trucagens e correções da época? Bom, me parece que a questão foi contemplada, né, no que Lauro falou. Vocês querem acrescentar alguma coisa nessa pergunta que ele fez? Eu acho que foi isso, contemplada, né? Quer dizer, eu acho que acho que há casos e casos, eu acho que não há uma... Por que se apegar a um risco, né? Quer dizer, aquele risco não fazia parte, digamos, do sonho do diretor quando ele fez o filme dele. E tem outros casos, no caso do Macunaíma mesmo, né? Tinha uma coisa lá no final, um tubinho da trucagem do Macunaíma. Eu lembro que eu era a favor de tirar o tubo. Mas eu fui voto vencido. Assim, a pessoa diz, não, mas isso tem a ver com a estética do filme, isso faz parte do filme, não se mexe nisso. E assim ficou. Então, eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que não dá para ser dogmático nisso. Eu também acho que não dá, porque e cada caso é um caso. Eu me lembrei aqui também de Mário Carneiro. Uma vez eu com ele, ele tinha sido fotógrafo do Garrincha. E aí a gente, na mesa de marcação de luz, ele queria tirar uma sombra do parasol que sempre o incomodou, que foi um errinho mesmo ali, mas ele ficou incomodado, ele não conseguiu refazer isso daí à época, e nem reenquadrar depois no laboratório e tal. Então ele falou, que bom, chegou essa hora, nunca achei que eu fosse viver essa hora, esse momento, eu vou tirar isso daí. E, na verdade, ele foi impedido de tirar, e aí ele se rendeu, tá? A restauração de uma forma mais rígida, né? Então, acho que, mesmo tendo o fotógrafo, muitas vezes depende do caso, né? Mas eu lembrei de comentar que a cópia, que eu falei de melhoria, muitas vezes a cópia, acho que o caso que eu estava citando é assim, a gente tinha uma metodologia quando dava certo, que era que se tinha cópia para exibir, projetava a cópia para analisar o filme, antes de qualquer coisa. E essa cópia ela podia dar a noção do grão, do contraste, dos efeitos e tudo mais, mas ela estava arriscada, ela estava péssima, o som estava todo horrível, né, pelos riscos também, não reproduzia direito, e dilacerada, com emendas de fita adesiva mal feitas, pulava toda. Então, eu estava querendo dizer isso também, que é uma melhoria em relação à cópia que se tinha em mãos,
né, que se tem em mãos hoje para restaurar. A gente está fazendo um filme, um restauro, vou dar um spoiler aqui agora, que tem, vai ser lançado o restauro nesse projeto do filmes do Hector Babenco, e o Lauro já terminou a correção de cor do Rei da Noite. Está lindo, maravilhoso. E esse filme tinha uma cópia descorada, incompleta, então ela não servia de padrão. E o negativo colorido é muito difícil de você analisar a cor a partir do visionamento na mesa, né? E ele não vai para a projeção. Então é um filme que pouco foi visto e ficou lindíssimo, tá? Super exuberante a cor. E a responsabilidade do próprio fotógrafo, né? Olha, excelente notícia, hein? Poderemos ver o Hector. Muito bom. Lembra, Lauro, como é que você lembra dessa cópia na tela de cinema da época? Patrícia, eu lembro de ter feito a marcação de luz do filme agora o mais perto possível do que o filme era na origem. Quer dizer, eu não inventei nada assim que eu não... Quer dizer, que eu sem não... dúvida. Sem dúvida. Quer dizer, eu acho que a gente também tinha uma coisa, né, Patrícia, que você lembra no passado, que a gente, digamos, você conseguia, a gente fazia assim, 1, 2, 3 cópias, você ficava corrigindo. Aí você fazia aquela cópia perfeita. Aí você considerava que você tinha completado o seu trabalho. A partir daí, o laboratório produzia 20 cópias ou 10 cópias sem o seu controle, variando, mudava o positivo, aí você não tinha mais controle. E aí você ia para um cinema onde você via o filme mal projetado, com a luminosidade baixa, etc. Então, digamos, muitas pessoas têm uma memória dos filmes que não corresponde, digamos, ao trabalho do fotógrafo. Isso que eu defendo. Então, eu vi aqui um comentário, quer dizer, a gente está muito ligado na memória, acho que tudo que se falou aqui é a nossa preocupação de fidelidade à memória dos filmes. Ninguém está querendo transformar os filmes em outra coisa. E esse episódio do Mário, quer dizer, eu quero saber quantos espectadores no mundo lembram que tinha 1 centímetro de parasol no canto esquerdo do quadro. Isso era uma agonia só do Mário, porque o fotógrafo é assim, você passa 50 anos lembrando daquela pontinha de parasol. Então, na verdade, acho que foi uma maldade que a Alice fez com o Mário. Ela devia ter deixado o Mário tirar o parasol. Meu coração cortou aquela hora. Foi uma maldade. Bom, vocês estão vendo aí que está chovendo, né, a participação e comentário da turma, da galera que está acompanhando aí a conversa pelo YouTube. Bom, tem essa pergunta pontual aqui. Vocês sabem do processo de restauração do País São Saruê, Vladimir Carvalho? Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Não. Ele foi feito, digamos, no Rio de Janeiro, ainda na época que existia o Laboratório Líder. Eu acho que é um trabalho que, se não me engano, o Chico Moreira ainda estava envolvido nisso. E pela minha lembrança, é um restauro, digamos, pré-digital, né? Digamos assim. Eu acho que ele não se valeu da tecnologia digital. Quer dizer, eu acho que eles pegaram diferentes materiais, né? Houve uma recomposição da nova matriz do filme, mas, pela minha lembrança, não houve tecnologia digital, foi só um restauro fotoquímico, e como é que a gente diz assim, artesanal, feito no laboratório no Rio de Janeiro. Essa é a lembrança que eu tenho. E foi feito pela... Como é que chama o grupo de pesquisadores do Rio de Janeiro, de restauradores do Rio de Janeiro? Lá da Mirna, como é que chama? Tem um nome lá, aquele grupo. Centro de Pesquisadores, né? Centro de Pesquisadores do Rio de Janeiro, que eles tinham um projeto que eles restauravam um filme por ano, uma coisa assim. Isso, e o País São Saruê foi um deles. Perfeito. Bom, tem uma questão aqui que eu acho que dá para perguntar algumas coisas para vocês. É uma pergunta de Juliana Torresani, da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia. Ela pergunta assim: quais são as dicas de preservação de películas cinematográficas
que poderiam dar para as pessoas que têm coleções em casa, sobretudo sobre temperatura, umidade e iluminação, ou seja, como guardar. Eu queria só acrescentar, né, Patrícia, isso, porque muito se fala sobre o estado a que chegam os negativos, as películas, melhor dizendo, que não são devidamente armazenadas e etc. Eu queria só acrescentar essa questão. O que vai acontecendo, né, com esse material e o que acontece se isso não for feito da maneira devida? A primeira coisa é não guarde seus materiais na garagem, que eu acho que normalmente sobra espaço ali num cantinho, põe uma estante e é um lugar úmido, né? E sem contar os gases tóxicos que saem do carro, do escapamento do carro. Mas, enfim, o filme, ele precisa, para não deteriorar, não iniciar um processo de deterioração, estar em condições climáticas secas e frias, e, se possível, sem poeira, sem gases da cidade, né, poluentes. E então a gente pode falar que o bom seria ficar perto dos 10 graus, vamos dizer assim. É difícil, então vamos para 15. É difícil, porque o ar-condicionado caseiro não chega no máximo a 19, assim. Então, se você tiver um quarto, uma sala que você possa colocar um ar-condicionado e não desligar de noite, ele tem que ser contínuo. Esses materiais não gostam da instabilidade, eles gostam de ficar numa temperatura e umidade relativa do ar constantes. Então, mesmo que for para deixar um pouquinho acima, é melhor que não fique liga e desliga, liga e desliga. E a umidade relativa sempre abaixo de 60%. O que aqui em São Paulo, por exemplo, é dificílimo, porque a média anual é 70% para cima. 70% para cima, então é muito difícil, você tem que ter um desumidificador, e o desumidificador de ambiente, ele está até mais acessível, tem marcas ótimas que são silenciosos e tal, mas eles esquentam o ambiente, então aí você fica com uma sala seca, mais quente, então aliando o ar-condicionado, acho que ajuda, mas também tem a energia elétrica, que é cara, cada vez mais. Então, não é uma questão tão simples assim. E não deixe em sacos plásticos, deixe o material respirar e não deixa na luz do sol, obviamente, né? Lugares assim. Mas se tiver num estojo, numa lata, acho que não tem problema. A questão da iluminação que foi abordada aí. Mas é uma questão, né? Como vocês veem, é uma questão realmente cara, não é tão trivial. Por isso que eu acho que as cooperações fazem muito bem. Se todo mundo puder contribuir para uma sala climatizada, acho que a conta pode ser dividida, né? Então isso vale também em instituições, em pequenos arquivos, fazer isso, né? Mas aqui no Brasil se toma muito pouco cuidado com isso. É uma pena, né? Eu lembro de a gente não ter como restaurar um filme que foi submetido à censura, ele nunca tinha sido exibido e ele estava totalmente imprestável, quer dizer, foi um filme fadado a não ser visto, né, porque estava melado e cristalizado na lata, um longa, esqueci o título agora. Mas acho que a guarda é fundamental, mesmo se você não tem um dinheiro para digitalizar agora o filme, você tem que guardar para poder tentar fazer isso no futuro, né, no futuro próximo. Até os domésticos, como o Lauro mencionou também, acho que tem que guardar direitinho. Patrícia, aproveitando que a palavra está com você, eu queria te repassar essa pergunta, né, do Fernando Falcone, que pergunta novamente, né, qual é a informação mais recente sobre o estado da Cinemateca? Ela está fechada, ela tem hoje equipe de limpeza, segurança, e ainda está em processo de, acho que administrativos, burocráticos, pessoas da Secretaria do Audiovisual têm ido lá,
para tentar fazer essa ponte, inclusive com a Sociedade de Amigos da Cinemateca, a SAC, para que haja um chamamento público também, né, para que se faça um contrato de gestão para alguma organização fazer entrar numa gestão do acervo e da própria instituição, mas o que eu sei é que está fechado. Perfeito. Eu gostaria de perguntar uma outra coisa para vocês. Vocês que viveram diferentes momentos, né, da restauração, da preservação, assim, no Brasil, enfrentaram processos em diferentes momentos. Vocês que já viveram, né, pontos muito, muito altos e interessantes, né, dessa política da preservação, como é que nesse ponto mais alto, como é que se deu esse estabelecimento dos critérios do que vai ser restaurado, né? A gente sabe que tem, lógico, esse trabalho, né, árduo das famílias, daquelas pessoas que têm os direitos sobre os filmes, mas vocês poderiam falar para a gente sobre como isso acontece? Lauro, quer falar, Lauro, sobre isso? Não, eu posso falar um pouquinho, mas a Patrícia que vai, talvez, dar a resposta mais embasada. Eu acho que, quer dizer, acho que são critérios, a gente teve várias maneiras de restaurar, né, de escolher filmes, né? Então, você tem iniciativas familiares, feito você disse, de restaurar o acervo, digamos, do pai, do avô, tal. Você teve chamamentos públicos, né, na Cinemateca, você tinha projetos, as pessoas apresentavam os projetos, né, eram escolhidos, né, Patrícia, pelo que eu lembro, mas era um edital, né, que vocês abriam. Exato. O Estado tinha uma questão que a Cinemateca analisava, né, sobre o grau de deterioração, quer dizer, a urgência, as prioridades, porque não se dá conta de tudo, né? Então, acho que a Patrícia pode listar, digamos, melhor foram diferentes iniciativas, pela minha lembrança. Eu acho que iniciativas felizes também foram quando o legado também visto como responsabilidade da família ou do produtor que coloca ali, e não transfere essa responsabilidade diretamente assim para o Estado, para uma instituição do Ministério da Cultura que era, ou estou falando da Cinemateca, que é um caso que eu tive mais perto, mas de outras cinematecas, outros arquivos, acho que todos têm que ter essa responsabilidade, não dá para transferir assim para o Estado, tá aqui, tá aí meu filme, está depositado, tomem conta, restaurem, preservem, e quando vender, eu quero esse dinheirinho, entendeu? Então, acho que tinha muito isso, talvez seja uma parte até da cultura envolvida no cinema, né? Por exemplo, na pesquisa de imagem, onde os pesquisadores iam lá buscar filmes para colocar trechos, remakes, ou fazer um documentário e tal, normalmente a Cinemateca proporcionava, assistia ao filme, ou digitalizar, ou entregar um trecho, né? No começo era o linha a linha, que era um trecho, começo e fim, in e out de um trecho de filme, depois era o trecho digitalizado, já, e aí a questão dos direitos era negociado com a família. E muitos deixavam para a Cinemateca negociar e essa verba ficar na Cinemateca, porque, afinal de contas, a Cinemateca nunca cobrou para receber e tomar conta e ser a guardiã desse legado todo. Acho que tinha todo tipo de estabelecimento de relação aí, tinha umas bem legais. Ótimo. Bom, tem mais uma questão de Cândido, que ele pergunta assim, como vocês veem a preservação audiovisual no Brasil no futuro próximo, em especial quanto a criar demandas de mercado visando ampliá-la? Acho que ele está falando de questões econômicas, né? Essa é uma questão que vocês querem comentar? Querem falar sobre ela? Olha, eu queria dizer que se é difícil preservar a película,
né? Porque a gente já falou aqui alguns tópicos, assim, abordamos alguns pontos mais difíceis até. Imagine o digital. Eu acho que nós vamos entrar aí, imagine a Cinemateca fechada, por exemplo, que o depósito legal, ela era né, a depositária de todos os filmes que eram tidos como depósito legal. Então, as pessoas chegavam lá com HD, ou eu fico imaginando esses HDs hoje sentados na prateleira, que não foram nem abertos à caixa, ou rodados o HD, o que vai acontecer? Então, talvez a preservação do material fílmico, físico, né, ele ainda vai ser, por mais difícil que seja, trará mais resultados em termos de salvamento de material do que os materiais depositados na tecnologia digital. Eu fico imaginando que nós vamos entrar nas trevas da preservação, se a gente pensa na questão das matrizes digitais. Imagino que as pessoas, os produtores tenham cópias, né, desses HDs e desses arquivos, mas talvez, por custo também, em outros formatos mais econômicos de guarda, e que a alta definição esteja em outras instituições. Então, acho que fica bem mais complexo essa guarda. Eu não acho que o futuro próximo não é tão um sol brilhando, não. Na verdade, né, Patrícia, eu acho que a gente tem uma situação que só fez se agravar de 2013 para cá, na verdade, que eu acho que mesmo com todo o trabalho que vocês faziam, o trabalho a fazer era maior do que tudo que se fazia. Quer dizer, a gente viveu um boom na Cinemateca, aqueles anos de sofisticação técnica, se abriram várias frentes de trabalho, mas aquilo ainda era, digamos, pouco diante do tamanho do acervo, diante das necessidades. E se você pensar que já são quase 10 anos onde esse trabalho foi interrompido, e nunca se fez, e nunca se conseguiu conscientizar as diferentes instâncias, digamos, decisórias, da importância da preservação, e inclusive da importância dos recursos para cinematecas, etc. E a questão do digital é uma loucura, porque ela traz, digamos, principalmente para o pequeno produtor não tem dinheiro para ficar remasterizando a cada 2, 3 anos, porque a tecnologia digital, digamos, ela se esgota ela tem cada vez de 2 anos, 4 anos, você muda o tipo de suporte, você tem que copiar o que você restaurou. Então, quando a gente fez o restauro dos filmes lá no passado, a gente ainda preservou a matriz filme, né? A gente fez o back to film, digamos, da maioria dos filmes que a gente atuou. Agora, quando você está no mundo digital, então eu acho muita graça quando essas pessoas que são indicadas para esses cargos, que chegam na Cinemateca e dizem assim, eu vou digitalizar todo o acervo da Cinemateca em 3 meses. Eu já ouvi essa frase algumas vezes. Eu fico rindo sozinho, quer dizer, a pessoa não tem senso de noção, como se diz aqui em casa, né? Então é isso, quer dizer, eu acho que a gente vai descobrir um buraco gigantesco. Esses 10 anos vão gerar um déficit de restauração que os produtores não dimensionam, além das autoridades. Eu acho que a situação é bem grave, e numa época que você tem uma demanda por conteúdo como você nunca teve, com essa questão dos canais de televisão, essa coisa de documentário. Quer dizer, a solicitação em cima da Cinemateca nunca foi tão grande, na verdade, para ela fazer tudo que ela tem que fazer. E ela não está podendo fazer nada, está fechada no momento, né? Então, eu tenho uma visão muito triste e pessimista sobre essa situação. E o contraditório são essas janelas hoje pipocando, e estaria, assim, esplendoroso o mercado nesse sentido, e com, né, todas as possibilidades técnicas que tinha ali, e acho que só aumentando em termos de produtividade para fazer essa frente.
Então, é realmente uma pena, eu também sou bem pessimista, e acho que a demanda está aí. A gente tem janelas e as séries todas e tudo para poder fazer o acervo todo andar, né? Seja de terceiros ou institucional, mas está tudo parado. Acho que a gente está centrando bem todas as respostas e o raciocínio na Cinemateca Brasileira, que foi onde nós estivemos mais próximos, mas eu sei que outros arquivos também estão passando por dificuldades, como a cultura toda nesse momento, né? Então, acho que não está simples, não. Acho que está difícil para isso, para criar uma revolução aí, esses cifrões todos aí. Acho que tá difícil. Bom, gente, caminhando já para o final, queria só retomar, né, alguns trabalhos assim que foram muito importantes dessa parceria de vocês, né? Vocês já têm uma quantidade grande de trabalhos aí. Tem a obra do Leon Richman, o Libertários que você dirigiu, Lauro, foi vocês também foi restauraram esse filme restaurado. também. Eu tive essa alegria de ser contemplado num dos editais da Cinemateca e restauramos o filme e devolvemos o filme à circulação. Quer dizer, foi feito, né, um DVD e o filme continua passando, continua sendo exibido, circulando. Quer dizer, ele voltou a circular de uma maneira que já não era mais possível com as cópias 16mm. Então, é um caso típico onde até o suporte digital foi super importante, né? A gente restaurou os dois filmes irmãos, né? Os Chapeleiros e o Libertários juntos, e aí o Instituto Moreira Salles lançou um DVD com os dois filmes, e os filmes voltaram a circular e, né, serem vistos em faculdades, em escolas. Então foi uma experiência também muito... E eu respeitei tudo o mais perto possível do original, não traí a origem, eu prometo. Tudo igualzinho feito era. É só porque eu estava ali do lado dele, que ele respeitou. Sim. Perfeito. Tem uma última questão. A Andrea Scanzani, da Universidade Federal de Santa Catarina, ela pergunta, né, como se formar para trabalhar com restauro no Brasil? Eu vou pedir permissão à minha colega e vou estender essa pergunta a Lauro também. Como se formar para trabalhar com direção de fotografia no Brasil? Isso é com a Patrícia. Você tem que fazer curso com a Patrícia. Você tem que se matricular num curso, e atualmente ela está dando esse curso online, inclusive. Olha, Andréia, na verdade, a gente desenvolveu até vários cursos mesmo e workshops no próprio laboratório da Cinemateca. Agora, sem ele, fica bastante difícil, né? Acho que é tudo mão na massa, as pessoas ali... tenho o maior orgulho de ter formado e participado da formação de uma equipe que foi incrível, muita gente, muitos estagiários, gente que estava em curso de cinema e de fotografia, querendo estagiar no laboratório, e foi muito gratificante poder ver essa moçada crescer, e, infelizmente, muitos se tornaram experts em determinados pedaços do workflow, do fluxo de trabalho do restauro e da preservação, e ficaram sem onde aplicar. Isso dá uma tristeza imensa, né? Outros foram para fora do Brasil, e que plenamente trabalhando com restauro. Mas acho que está difícil. Aqui no Brasil eu não lembro de nada para falar de curso de restauro, infelizmente. Não, porque eu acho que tinha uma coisa, né, Patrícia, na equipe que vocês formaram, tinha um método, né, de cima a baixo da cadeia. E a gente, às vezes, percebe em outros lugares, onde a gente até trabalha, onde esse método eles não conseguem aplicar o método. A gente tem feito alguns projetos fora, digamos, da Cinemateca, e a gente tenta
Diz assim, ó, o caminho é esse, o caminho das pedras é esse. E aí você vai lá 15 dias depois e não fizeram o caminho das pedras. Então é muito desgastante, quer dizer, isso é muito desgastante. E fica uma bateção de cabeça, porque tem que ter metodologia aplicada, não é tentativa e erro, né? Não é mesmo. E o que foi fantástico também naquela época foi porque teve muita troca, tanto de arquivos de outros lugares e outros estados do Brasil. A gente sempre procurou fazer eventos técnicos com pessoas fora do Brasil vindo para cá e fomentando um encontro de outros arquivos, outras cinematecas, até mesmo várias pessoas do laboratório foram para outros lugares, né? A Luísa mesmo, Malzone, foi para fazer um trabalho que era do interesse dela com Noel Desmet, que foi quem inventou o Desmet Color, um processo da conferir cor ao filme preto e branco, né, os nitratos. Então, assim, assuntos muito específicos e da curiosidade e estudo de cada um ali, a gente conseguiu fazer. 2 pessoas foram para Bolonha, na escola de Summer School da FIAF, e aí foi para Paris, para vários lugares. Eu acho que isso foi a troca que a gente conseguiu também por estar ativo nesse meio da FIAF, que é a Federação de Arquivos de Filme, de outras associações, até da FIAT, que é de arquivos de televisão, e a gente conseguiu fazer uma bela troca. Eu acredito que não só na produção, né, o cinema é feito de trocas e de equipes bem afinadas para melhor resultado, mas no processamento, na preservação, no restauro também. Então, isso foi muito legal, que a gente tinha parcerias fora, mundo afora. Nós chegamos até a pensar, junto com Bolonha, que os únicos laboratórios que iam sobrar no mundo que fosse processar ainda fotoquímico ia ser Bolonha e aqui São Paulo, né? Então, a gente chegou a pensar que a gente compraria o estoque da Kodak final de filmes e para poder, inclusive, pedir para a Kodak ainda continuar fazendo, né, que a compra estaria garantida. E a gente fez uma compra monumental, tanto é que quando nós saímos de lá em 2013, quando eu saí, o laboratório ainda funcionou 5, 6 anos com esse estoque. Acho que é toda uma cadeia de produção, né? As máquinas, hoje mesmo eu estava procurando máquina para comprar, limpador de filme e tal, e todos os fornecedores estão acabando também. Então, acho que quanto mais você deixa um laboratório funcionando, mais você assegura que o filme vai ser preservado. Então, é isso. Não vamos lamentar mais. Eu entrei aqui de surpresa, porque parece que o Rogério caiu. Mas ele saiu, vai ver. Não, eu acho que a internet dele deve ter caído. A gente está Uau, que hora de cair. O Rogério fez uma pergunta junto ali, né? Quando eu propus a pergunta da formação no restauro, ele juntou ali, acho que não ficou muito claro, né? Da formação do restauro, e aí ele colocou um desejo dele também ali, de saber, na sua opinião, Laura, como é que nós nos tornamos diretores de fotografia, né? Qual que é esse trajeto da formação desse profissional, né? E que, além de ser um diretor de fotografia no modo mais tradicional que a gente possa pensar, né, fazer filmes, né, tem toda essa ponte também que faz numa preservação de memória, né, é um trabalho bastante complexo o seu, né, enquanto um profissional completo, né, nessa área. Então, qual que é, na sua opinião, assim, formas de se tornar ter este conhecimento dentro do Brasil? Esse é o nosso pensamento, né? Claro que não tem uma fórmula única, mas eu gostaria de saber que você pode comentar. O que eu posso responder assim rapidamente, porque existem tantos caminhos, né? Quer dizer, cada profissional se forma de um caminho diferente, né? Mas eu devo às cinematecas muito da minha formação.
Quer dizer, eu comecei frequentando a Cinemateca do Rio de Janeiro, na época do Cosme Alves Neto, do Zé Carlos Avelar. Quer dizer, então a minha ligação com a memória está ligada, a importância da memória está ligada aos primeiros anos, quando eu engatinhava, né, digamos, no cinema. Então, e isso me acompanhou desde sempre. Quer dizer, acho que essas pessoas me transmitiram essa importância. Eu acho que essas imagens que eu via na Cinemateca, eu fui sendo impregnado por esse universo. E aí eu fui meio, digamos, enquanto eu ia atuando como diretor de fotografia, eu nunca deixei de lado isso. Então eu sei lá, eu acho que o primeiro documentário que eu fiz lidando com material de arquivo foi 45 anos atrás, 50 anos atrás, sei lá. Quer dizer, um pequeno documentário, mas já pesquisando em arquivo, seja de fotografia fixa, seja de filme. Então, foi uma coisa que veio andando meio em paralelo, né? Aí eu trabalhei na universidade, quando eu fiz o Libertários, com o apoio dos professores. Então, eu tenho assim, uma ligação com a academia também, o que também me ajuda muito, né? Me enriquece muito. Então, eu acho que foi uma coisa assim que foi acontecendo. Quer dizer, eu sempre me declaro diretor de fotografia. Quer dizer, desde que eu sou garoto, eu achava que eu era fotógrafo. Então, mas essas outras coisas vieram acontecendo e eu gosto muito delas. Quer dizer, eu tive muita alegria, digamos, de poder ajudar projetos, participar de projetos com essas características que você está descrevendo, Andréa. Obrigado, Rogério vai voltar. Imagina. Oi, gente, eu estou de volta. Infelizmente, para trazer a notícia de que a gente vai encerrar agora. A gente quer muito agradecer, viu? Patrícia, Lauro, muitíssimo obrigado. Foi uma honra, assim, né, enorme para a gente. Foi uma aula maravilhosa. Vocês estão vendo aí pelos comentários o quanto esse tema é importante para a gente. E é isso. A gente, né, deseja vida longa aí ao trabalho. Bom, ficou uma última questão aí. Eu achei que dava para já vai encerrar, mas finalizar falando do São Bernardo. Pode ser assim? O São Bernardo, que foi o primeiro filme, né, Lauro, fotografado por você e foi restaurado. Vocês também trabalharam na restauração desse filme. Ele se aproxima do seu cinquentenário. Querem falar finalmente sobre esse filme? Eu acho que a gente já falou, mas assim, o que eu acho que eu até falei que, digamos, que foi a visão de uma cópia de preservação de São Bernardo que me fez mergulhar nesse universo. E acho que foi fundamental com a Patrícia a maneira com que a gente entendeu as características da matriz do filme, da pesquisa que foi feita, inclusive da tecnologia que ia ser empregada, né, Patrícia? O filme estava muito deteriorado, tinha manchas de despolimento, aquelas coisas todas, né, Patrícia? Uhum. Então, a gente fez aquela pesquisa na Inglaterra de que tipo de scanner ia ser utilizado para fazer aquilo desaparecer. Ali também foi um momento que eu aprendi que essa coisa de que não há uma fórmula única, que eu acho que também é um erro que se comete com muita frequência, as pessoas acharem que só tem um jeito de restaurar, né? Que só tem uma tecnologia nesse mundo digital. E no São Bernardo foi um caso típico, né? Que a gente mudou de estrada para devolver ao filme as características dele. Mas a Patrícia pode lembrar mais dos detalhes, mas foi uma experiência, para mim, muito rica, porque eu lembro quando nós passamos o filme pronto em Brasília, né, Patrícia? Não foi no Festival de Brasília, que abriu o Festival de Brasília, com a cópia restaurada, e muitas pessoas estavam revendo o filme com digamos, esse era o São Bernardo que eu lembrava, tal. Eu lembro desse tipo de comentário, então acho que foi um trabalho que me deu muito prazer em fazer. E a parceria com a Patrícia e
qual é que chamava o Paul Collard, né? Paul Collard e Paul Reed, lembra? Isso, Paul Collard com era do eles laboratório. foi muito importante. Conta um pouquinho aí, Patrícia. Não, a gente foi buscar uma aprendizagem, né, também, um aprendizado, porque estava engatinhando a tecnologia do restauro digital, e o que era esse negócio do 2K, 4K, qual scanner era melhor, o que a gente, inclusive, ia adquirir aqui para a Cinemateca. Então, muitos testes, acho que todo laboratório vive de muito teste, e toda restauração também, antes tem que fazer muito teste, tem que ser paciente, tem que poder comparar, até chegar no resultado que você goste, aceite e goste. E nós fomos lá e tinham 2 pessoas muito já experientes, mas também pesquisando a tecnologia que estava iniciando, né, que era o digital. E eles aderiram todo esse teste, essa ideia, fizemos tudo isso, todos os testes que o Lauro descreveu. O filme tinha esse problema que na época acontecia quando o negativo era riscado por um problema do laboratório, muitas vezes, né, na copiadeira. O que se fazia era dava uma pequena lixada, que era um despolimento no suporte do filme, e que era um trabalho dificílimo de ficar bem feito. E às vezes ele imprimia ao negativo uma textura que ele não tinha. E muitas vezes depois você põe o digital, que tem uma definição incrível, e vai imprimir duplamente uma textura. Então a gente conseguiu driblar e voltar ao grão do filme, né? E foi muito, muito legal. Eu lembro agora aqui, só para agregar uma coisa interessante, que um grande mestre que eu tive de laboratório, ele teve um laboratório, um dos mais incríveis na Europa de restauro, e ele sempre falava assim: nunca confie no laboratório. Faça sempre os seus testes, vá lá ver os testes. Bom, as barbaridades que os laboratórios cometiam, que nós descobrimos ao analisar as matrizes, são inacreditáveis, né, Patrícia? Quer dizer, então, é uma loucura. Desculpe, te interrompi. Não, imagina, acho que é isso. Eu queria só, assim, antes de encerrar, lembrar que a gente falou muito de imagem, a nossa praia, mas tem um grande aliado da imagem, que é o áudio, e que talvez mereça, num próximo momento, a gente se aliar a um aliado nosso da restauração do áudio, que é o José Luiz Sasso. Claro, que foi todo um outro capítulo, com certeza. Então, no projeto Leon Richman foi fundamental. Também com muitos testes, não tem jeito, porque faz parte da fruição você fazer bem para os olhos e para a escuta, né? Para juntar o filme aqui dentro. A fotografia melhora muito quando tem som. É verdade. Ótimo, Lauro. Perfeito. Patrícia, muitíssimo obrigado, viu, pela sua presença, né, pela sua generosidade, enfim, reservar esse tempo para essa conversa. Muito obrigado aí, Laura. Eu que agradeço. Coisa. Obrigado, Laura. Parabéns a vocês pelo evento, foi um prazer participar, bater esse papo aí com vocês, e parabéns, que venham outros móveis. Isso aí. Muitíssimo obrigado. Bom, agradecer a presença de todas as pessoas que nos acompanharam pelo YouTube até agora, fazendo perguntas, comentários. Tinha muita questão ainda, mas, bom, teremos oportunidade de conversar mais, certamente. Bom, nesse endereço que vocês estão vendo projetado aí na tela, vocês podem encontrar a nossa programação, né? Amanhã, ao longo do dia, a gente segue com as apresentações de trabalho, com as mesas de debate, que tem sido um espaço muito enriquecedor, de muita troca importante, né? De constituição desse campo de estudos, que é um dos objetivos que esse grupo, né, de pesquisa tem. E também gostaria de deixar, por fim, né, um convite para a programação de amanhã à noite, amanhã às 20 horas, nós teremos o último debate, o debate de encerramento, que se chama Luzes e Rostos do Brasil.
É um debate que vai ter a participação de 3 pessoas que trabalham na direção de fotografia, de Heloísa Passos, Beto Martins e Leonardo Feliciano. Então, um papo sobre criação na direção de fotografia e sobre essas diferentes formas de construção de cinematografia no nosso país. Então, muitíssimo obrigado a Ivanilda e a Roberta pela tradução, né? Muito obrigado pela parceria, e é isso, gente, nos vemos. Uma boa noite e muita saúde para todo mundo. Isso aí. Tchau, gente, obrigado. Tchau, tchau, valeu.